Bom, a minha história, eu nasci em Goiânia, nós ficamos lá há cerca de um ano e depois fomos para Uberlândia, né? A família foi, minha mãe, meu pai, meus irmãos, Uberlândia, Minas Gerais. Eu tenho mais dois irmãos, né? E nós crescemos ali, né? Em Uberlândia, desde a infância. Bom, eu tive uma infância muito livre, assim, algo que hoje em dia é mais difícil, né? Então, meus pais me deram muita liberdade assim para experimentar, né, a vida, né? Lógico, a gente tinha os momentos de estudo, né? Tinha os momentos de descontração, de brincadeiras, né? Com os amigos ali, junto aos vizinhos, né? Então a gente criou uma amizade muito intensa ali. O que marcou assim a minha personalidade, acho que contribuiu bastante, foi a possibilidade, né, que minha mãe me deu, né, de adquirir uma responsabilidade muito cedo, né? Embora não fosse nada imposto, ela me deu essa oportunidade, né? Eu me lembro que, acho que já aos 11 anos de idade, né, ela já me levava para o trabalho, ela era modelista numa confecção, e eu ajudava, né, ali já a desempenhar e desenvolver o trabalho dela. O que marcou, na verdade, essa questão do trabalho e da responsabilidade, né, foi o fato de que ali era uma confecção de camisetas e ela fabricava as camisetas para que as pessoas, e ela tinha as suas vendedoras, né, e eram as sacoleiras, né. Elas iam até a confecção uma vez por semana, pegavam as camisetas, saía para vender e depois na semana seguinte elas voltavam, né? E quem fazia esse controle, né, de contabilidade, do que foi vendido, do que não foi, era eu, né? Então com 12, 13 anos ali já tinha essa experiência, né, de lidar com gente, né, de lidar com as pessoas, né, e a responsabilidade de cuidar dos negócios ali, né? Então isso aí acho que me deu uma visão diferente aí, de responsabilidade, sabe, de organização, de comprometimento. Isso foi marcante na minha vida e eu acho que foi algo muito positivo. Nunca tinha pensado em entrar na política, né? Isso foi algo que aconteceu mais recente, né? Sempre me interessei, né? Sempre acompanhei, mas de maneira indireta, né? Nos bastidores, né? Sintonizado nos acontecimentos do Brasil e do mundo, né, no âmbito de uma geopolítica, mas diretamente assim foi algo mais recente. A minha mãe, ela sempre foi uma companheira, né, e sempre orientando ali, né, e guiando meus passos. E meu pai também, né, meu pai, embora da própria função, né, motorista, né, de carreta, ele ficava um pouco mais ausente, mas sempre com a figura paterna, né, dentro de casa ali, né, com a responsabilidade. Então eu tenho boas lembranças e boas referências dos meus pais. Eu repito, né, foi essa aquisição de responsabilidade, disciplina, fidelidade, né, comprometimento, né, tanto que nós estamos juntos aqui, eu e a Cecília, já há 23 anos, né? 23 anos de cumplicidade, de fidelidade, de respeito, né? Isso aí eu adquiri aí com a minha mãe. Eu sempre tive... Bom, a importância da família é a base de tudo, né? Eu acho que se a família não estiver estruturada, dificilmente nós teremos aí uma pessoa equilibrada, né? Uma formação familiar intensa, né, e próxima, eu acho que faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Então, para mim, a família é a base de tudo. E eu tenho visto isso também na Defensoria Pública, né? Que eu consegui extrair, né, de que 90% dos problemas que nos eram apresentados ali tinha alguma deficiência estrutural, familiar. Então, a gente lida com pessoas vulneráveis, pessoas padrão de vida, de classes sociais menos favorecidas, né? E a gente percebe que não é só a questão econômica, mas a questão de uma falta de estruturação familiar também, que desencadeia uma série
de problema. A família é uma das instituições mais antigas, né? Desde que a humanidade se entende por humanidade, né? Então a família é a base de tudo, né? Ó, eu sempre estudei em escola pública e só no ensino médio que eu fui para uma escola particular. E depois a formação em nível superior também, né? Foi na Unitri, em Uberlândia, né? Em Direito. Antes disso eu também passei em Economia na Universidade Federal de Uberlândia, né? Cheguei a fazer cerca de 1 ano Economia. O movimento, né, bolsonarista, né? Isso impactou não só, acho que, a minha vida, mas a vida de milhões de brasileiros, né? Esse movimento, ele resgatou o patriotismo nas pessoas, o interesse pela política, a vontade de que o nosso país, né, seja diferente. Então, isso me marcou, né? Não só a mim, mas como acho que muitas pessoas. A vida pessoal e familiar é uma prioridade, né? Então eu tento conciliar da melhor maneira possível, de modo a não prejudicar, né? Então eu sempre equilibro aí, né, essas duas áreas que são importantíssimas, né? Não só o profissional, mas acho que a área familiar também ela precisa ser preservada, ela não pode ser sacrificada em detrimento da profissão, né? E eu tentei levar isso aí com muito equilíbrio, né, ao longo da vida, né? E tem dado certo. Bom, a maior realização pessoal até agora, né, foram 3 momentos na minha vida, assim, bem marcantes, sabe? Né, primeiro, quando eu conheci minha esposa, tanto que eu tô com ela há 23 anos, nós estamos juntos aí. Né, o segundo foi o nascimento da nossa filha, Rafaela. Hoje já está com 13 anos. E um terceiro momento que marcou muito a minha vida foi quando eu fui aprovado no concurso público para a Defensoria de Mato Grosso do Sul. Então foram 3 momentos marcantes. Vou deixar para você. Pode contar. Conta, quero escutar. Tá achando bom, né? Acho que ela nunca teve essa perspectiva da gente. É porque eu quero ver se ele conta do jeito que ele conta brincando. Entendeu? Se é verdade mesmo. Lembrando que nós estamos do lado de uma psicóloga, né? Que faz uma análise comportamental com maestria, né? Tanto que quando eu a conheci, meus amigos falavam assim, né? Falaram, não, mas você não tem medo de namorar uma psicóloga, né? Porque você vai estar o tempo todo sendo analisado, né? Isso aí foi uma coisa que eu nunca passou pela minha cabeça, sabe? Foi tudo sempre natural, né? Então, já nunca me falou também, né? A gente se conheceu em 2001, foi dia 29 de junho de 2001, em frente à Catedral Matriz de Uberlândia, Nossa Senhora Terezinha. Era a época de festa junina, e em Uberlândia tem uma tradição muito forte de festas juninas, né? E ainda né? São festas familiares, fantásticas, assim, sabe? E ali ela estava, eu fui até essa festa, né? Ela estava com a avó dela e com a tia. E aí estavam ali todas, né? Elas de frente ali à igreja, dançando, né? E aí chegou eu e um amigo meu, né? Eu olhei, né? E me interessei, falei, vou chamá-la para dançar. E a minha avó, que não tinha esse costume, falou assim, Cissa, que moço bonito que chegou ali com a jaqueta de couro. Aí eu dei uma olhada assim e voltei, virei, né? E de repente ele chegou e pegou no meu braço, assim, eu levei um susto. E aí ele me chamou para dançar. E eu, assim, muito sistemática, né? Não gostava. E eu falei, o outro moço já tinha me chamado para dançar, eu já tinha falado não. E aí eu falei que eu não sabia dançar. Só que aí ele saiu, me pegou meu braço e falou assim, não, vamos dançar, eu te ensino. E a minha avó, minha tia, dando uns empurrãozinhos nas minhas costas de verdade. Vai, menina. Né? Vai. E aí eu fui dançar com ele. Aí a gente começou a conversar. E estamos aí, 23 anos, desde o primeiro encontro. Não desgrudou mais, desde aquele dia. Esse foi o amor à primeira vista. E a gente considera a data do casamento esse dia, porque a gente não ficou mais longe. A gente não teve nem um momento de separação, assim. Então foram
Dias intermitentes ali, sabe? Nem separação, nem dormir separado, nem mandar um outro pro outro quarto. Intermitentes não, foram dias contínuos. Um monte de coisa, né? Mas, assim, o equilíbrio, a tranquilidade e o bom senso. São valores, assim, que eu prezo bastante. Por exemplo, quando eu tô doente, alguma coisa, a preocupação e o cuidado que ele tem comigo e com a Rafa, né? Em procurar alguma solução, em socorrer, em dar atenção, se eu tô precisando de alguma coisa nos momentos, né? A Rafa também. Isso se destaca bastante também. Eu admiro, primeiro, o companheirismo, né? Como eu falei, desde o princípio, sempre comigo, né? O carinho, o amor, né? Assim, eu aprendi a ter o sentimento de carinho, de amor com ela, sabe? Então isso marcou. A família dela me acolheu muito, então assim, eu já tinha uma referência de família, sabe? Mas aí quando eu vi a família dela, eu vi que é outro nível ainda, sabe? Mais próximo ainda, essa comunhão, essa preocupação, essa união, né? Esse sentimento de família, assim, mais próximo, né? O carinho, o amor. Então acho que isso tudo aí me conquistou, né? Me despertou um sentimento que eu ainda não tinha experimentado, né? Então acho que está vivo até hoje. O maior desafio agora, num acontecimento mais recente, foi o adoecimento, né? Da minha sogra, da mãe da Cecília. Então foi um momento de muita dificuldade pra gente. Foi gravíssimo. Foi na época do Covid. Então foi um momento muito marcante e que a gente teve que enfrentar. Nós nos apegamos a Deus, né? Pedimos aí muito. Acho que isso marcou uma aproximação ainda maior com Deus, né? Porque o que a gente vivenciou e o que a gente presenciou foi um milagre mesmo. Vários milagres. Vários, né? Eu até comecei a escrever um livro sobre isso, né? Sobre esses acontecimentos, para ver se, assim, porque assim, é inacreditável o que aconteceu com a minha mãe. Para ver se inspirava as pessoas a acreditarem, né? Se tiverem doente ou se algum ente querido tiver doente também. Só que aí, assim, tava muito pesado para mim, porque eu tinha que, como eu não gosto do passado, eu tinha que ficar revivendo os momentos, os detalhes para tá colocando no livro, né? Eu escrevi bastante, mas aí como tava muito pesado e eu sei que esses sentimentos afetam a saúde da gente, aí eu dei uma parada. E aí eu tô esperando voltar esse ânimo e para enfrentar de novo o que aconteceu, né? Reviver e passar pro livro. Nos apegamos a Deus, né? Pedindo muita fé, muita oração. E união da família. União né? da família. Mesmo longe, a gente ligava a câmera do celular e a gente fazia corrente de oração todos os dias, pedindo para Deus. Por muito tempo, cada um falava, cada um pedia. E foi assim. Orava bastante, né? Pedindo muita intercessão mesmo. Então, isso que nos deu um conforto para entender a situação, né? E acreditar, né? Que para Deus nada é impossível, né? E Ele revelou isso para nós, né? Que realmente foi... Até então a gente só escutava sobre milagres. Então nós tivemos... foi um momento de muita tristeza, né? De muita dificuldade, né? Nossa, do relacionamento, né? Mas também de toda a família, mas ao mesmo tempo o final foi feliz, né? E isso nos trouxe essa certeza, né? De que Deus opera e faz milagres, né? Então nós nos sentimos prestigiados aí, né? Com o milagre divino, né? E ver a Rafaela, os sentimentos também, né? Juntos, né? Com essa nova fase da vida, né? E o que a gente percebeu, né, principalmente por parte da Cecília, né, foi um comprometimento, né, além
do normal, né? Então, assim, a preocupação, né, a ponto de acordar de noite, né, e para saber se ela estava respirando, né, se a Rafaela estava esperando. Eu punha o colchão do lado para segurar a mãozinha dela. Eu dormia no chão para segurar a mãozinha dela, com medo dela prender em algum lugar do berço, sabe, assim. E a Rafaela, assim, também uma criança fantástica, né? Então a gente só tem a agradecer, né? Saudável, perfeita, estudiosa, dedicada, amorosa, né? Defensora dos animais, né? Nós temos 4 cachorrinhos aqui, então ela, assim, ela sempre foi criada no meio dos animais, né? Os passarinhos aqui em casa, quando tem um passarinho filhote que nasce, que a gente acha perdido, ela resgata e vai assistir filmes, né? Nós somos, assim, bem caseiros, né? Cuidar da casa, do que tem para arrumar, jogar água nas plantas. Tanto que, assim, ao longo desses, né, mais de 11 anos que estamos aqui, né, a nossa vida social é em casa. Então, a gente gosta de apreciar aqui, é o nosso lar, é onde a gente se sente em paz. Né? Quando a Rafaela traz as amiguinhas também, que é praticamente sempre. Então, nós somos completos aqui, né, dentro do nosso ciclo familiar, dentro de casa. Teve viagens marcantes para nós. Uma vez nós fomos para Maceió, né? A gente aproveitou, foi um dos primeiros concursos que eu estava fazendo, né? Então a gente foi para Maceió com um casal de amigos. Nós fomos de Uberlândia a Maceió de carro. Então foram 2 dias e meio de viagem, né? Então foi prazeroso. Depois de casados, né, várias viagens também aqui. Todas as viagens que a gente faz são marcantes, assim, a gente gosta muito, a gente aproveita muito, né? A minha família, né? Minha filha e minha esposa. Porque, assim, eu me sinto bem, me sinto completo e realizado com eles, né? Com elas. São as mulheres da minha vida, né? Eu decidi me candidatar, na verdade, foi até uma aclamação, né, das pessoas mais próximas, das pessoas que eu atendo, né, que eu atendia na defensoria. Então, muitas delas, né, sempre perguntavam, por que não entra na política, né? Você tem um perfil, né, gosta, né, entende, né, trabalha com as leis. Então, isso foi despertando, acendendo uma luzinha, né? Como eu falei, isso já não é algo que veio lá da infância, da adolescência lá de trás. Foi algo de agora, né? Então, em razão desse despertar pelas pessoas, né? Então, e analisando, você viu o quanto você poderia contribuir também, né? Sim. Com os conhecimentos que você tinha lá da defensoria, Sim. Já entendia os problemas e tudo. A experiência na defensoria é uma experiência que só agrega, é uma experiência multidisciplinar, multifatorial, tudo, né? Então a gente fala que na defensoria a gente é um pouco de psicólogo, um pouco de defensor, um pouco de conselheiro, porque as pessoas levam problemas para nós de todas as ordens, né? E eu falo que aqui na Defensoria em Chapadão do Sul, por não ter uma especialidade, né, então nós não temos defensores especialistas em cada matéria, nós atendemos tudo, né? E aqui são 2 defensorias, mas em razão da deficiência do nosso quadro, né, eu sempre fiquei sozinho aqui, né, ao longo desses mais de 11 anos como defensor em Chapadão do Sul. Eu trabalhei sempre aí com 2 juízes, né, ou juízas, 2 promotores ou promotoras, né, e nos deu uma bagagem muito grande também, né, porque nós conhecemos aí o problema e a realidade da população mais vulnerável em Chapadão do Sul. Isso aí me deu uma experiência concreta, né, da realidade das famílias, da carência, onde estão os pontos vulneráveis, né, onde podem ser abordados, onde as políticas públicas podem ser mais intensificadas, né? Em relação ao meu futuro, né, para os próximos 10 anos, né, o futuro a Deus pertence, né? Então, quando nós entramos para a política, lógico, primeiro com o apoio, né, da minha esposa, né, com o apoio da minha família, Rafaela também, a gente conversou bastante, né? A ideia é experimentar,
dar a contribuição, né, além do plano individual que a gente sempre fez na Defensoria Pública, atingir um plano coletivo, né, com implementação de políticas públicas efetivas com base na experiência que nós vivenciamos aí. Como é tudo algo diferente, novo, embora a gente tenha esse olhar e essa experiência, né, com a administração pública, nós conhecemos a legislação que rege, né, o direito constitucional, o direito administrativo e até o direito tributário. A experiência com a política é que determinará o meu futuro. Eu não sou político de carreira, tenho a minha profissão, né, continuarei defensor, embora afastado para exercer cargo político, se eleitos formos, né, mas o futuro dependerá das experiências que nós tivermos ali à frente, né, de uma administração municipal. E o que eu penso em relação a Chapadão do Sul para os próximos 10 anos, eu vejo uma cidade pujante, uma cidade em pleno desenvolvimento, né, uma cidade que cresce por si só, né, e junto com o seu crescimento, a gente fala que na vida tudo tem os seus ônus e bônus, né? O crescimento ele traz prosperidade, ele traz desenvolvimento, mas ele traz também os ônus de uma gestão, de uma necessidade de uma gestão pública para atender aí todo esse conjunto, né, que agrega um crescimento populacional, né? Seja com mais escolas, né, com mais segurança, com mais atendimentos na saúde, estruturação, aparelhamento, né, no nosso sistema de saúde, trânsito, enfim. Então eu vejo o Chapadão daqui 10 anos, né, com o dobro da população de hoje, um polo regional em Chapadão do Sul, e que para isso dependerá de políticas que devem ser implantadas e pensadas agora, a partir de 2025, principalmente com planejamento, né, com uma boa gestão de pessoas e um gerenciamento de crises. Eu me sinto bem à vontade, né? Quando eu decidi entrar para a política, eu fiz com o coração aberto, né? Não tem pretensões, né? Não tenho vaidades, né? Eu deixei muito claro desde o momento em que eu ingressei na política que eu não tinha preferência por cargo nenhum, né? Tanto que lancei aí a minha pré-candidatura a vereador, né? As coisas na política, elas acontecem e comigo não foi diferente, né? Foram surgindo oportunidades, foram surgindo convites, né? Fui escolhido, né, para serviço do Walter, juntamente, assim, numa quantidade de pessoas extremamente qualificadas também, que seriam os possíveis vice do Walter, né? Então eu me senti honrado por ter sido escolhido, né? O Walter sempre deixou claro que a escolha sempre foi livre, sem qualquer condicionamento, sem qualquer tipo de pressão. Isso eu vivenciei e presenciei, né, ao longo dessa pré-campanha, né? Todas as mazelas que ele suportou aí, né, para conseguir lançar aí a sua candidatura de maneira independente, né? E essa independência passou também pela escolha do vice, né? Então eu me sinto lisonjeado, honrado por ter sido escolhido, principalmente porque tinha outras pessoas também, né, com um nível muito melhor do que o meu, com experiência política, né, com conhecimento agregado, né? E mesmo assim eu ainda fui escolhido. Então a ideia é de fazer uma campanha com o coração aberto, né, tranquilo, né, sabendo que a gente não fará da política a nossa profissão, fazer uma caminhada leve. Então, da mesma forma que nós entramos de cabeça erguida, né, honrados, né, nós pretendemos sair da política também, pela mesma porta de entrada, né, com a cabeça erguida, honrado, com o caráter, respeitando os nossos valores. Tanto é que uma das observações que nós fizemos um com o outro foi que isso não iria interferir na nossa vida, né? Seria feito enquanto fosse feito saudável com o coração. Então, assim, a gente está torcendo, né, pela vitória, mas independente de política ou sem política, a nossa vida vai continuar sendo a mesma.
né? A gente tá vivendo da mesma forma. A gente não vai deixar isso interferir, né? Porque não é uma guerra, né? Tentando ajudar. Isso. Aí se as pessoas entenderem que isso é uma forma de ajuda, ótimo. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pela saúde. Se for a nossa missão, né, eu peço a Ele que nos dê força para que nós cumpramos essa missão de maneira íntegra, né? Espero que a população de Chapadão do Sul também receba, né, essa mensagem de paz e de uma contribuição que nós pretendemos dar, né? Colocamos aí o nosso conhecimento à disposição da população. Então é o recadinho que a gente quer deixar aí e que isso seja exitoso aí no final, porque eu tenho certeza que quem ganhará será a população de Chapadão do Sul. Nós não temos nenhum interesse pessoal nessa política, nós não temos vaidades, como eu disse, né? É tudo em função do coletivo, em função do público.